um culto de missões. E é importante entender que se inicia da nossa terra, onde nós começamos a fazer missões. Quando Jesus designou os seus discípulos de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele mandou que começasse da Jerusalém, da terra deles. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós temos, irmãos, uma missão. O Senhor Jesus veio a este mundo, deixou o exemplo para ser seguido e uma palavra para ser anunciada. E essa palavra é a palavra de salvação. E temos observado que algumas pessoas têm recebido um convite especial. O chamado a pregar o evangelho é para todos. Todos os discípulos do Senhor devem ir pregar o evangelho. Mas existe um chamado específico a alguns homens e mulheres para que eles façam isso de forma integral. E estas pessoas são chamadas de missionários. Obrigado, filho. Essas pessoas são chamadas de missionários ou missionárias. Estes é que são chamados, têm um chamado especial do Senhor e têm as suas vidas entregues de forma integral ao serviço de Deus. Nosso serviço, ele pode ser realizado, o id de Jesus, o fazer discípulo, ele pode ser realizado durante as nossas tarefas diárias, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na fila do banco, seja na fila do comércio. Onde nós formos, onde você for, pregue o evangelho. Mas aqueles que o Senhor chama em especial e envia para terras distantes, para cidades distantes, para locais fora, digamos assim, do convívio dele, da sua família, dos seus conhecidos. Estes homens e mulheres que são chamados por Deus e desafiados a essa grande missão. Nós, como igreja, temos então uma responsabilidade de cooperar com este ministério, com este chamado. Então, aqueles que são chamados e vão à obra de Deus de forma integral, é responsabilidade da igreja cooperar com estas pessoas, através de ajudas financeiras, através de oração, através de uma visita onde nós podemos incentivar o trabalho do missionário, empolgá-lo, motivá-lo a continuar na luta, sabendo que ele não está só. Então a mensagem de hoje, ela tem como tema a importante missão de cooperar. Essa palavra cooperar é uma das palavras que eu mais admiro na Escritura, que eu tenho uma admiração muito grande, porque ela tem um significado. Na sua essência, a palavra cooperar significa operar junto. Então imagina um médico na sua mesa lá de cirurgia, e ele tem os seus assistentes, ali os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, e ele então diz, bisturi, e estende a mão, e o auxiliar tem que colocar o instrumento certo na mão do médico, para que ele possa fazer a cirurgia. Assim, a cada passo que ele dá naquela cirurgia, ele necessita daqueles auxiliares. Assim, irmãos, é essa palavra empregada no reino de Deus. Quando Deus nos chama a ser cooperadores, é para que a gente possa operar junto com aqueles que estão na linha de frente. Sejam pastores, sejam missionários ou missionárias. Então é nosso papel cooperar com estas pessoas, colocar na mão deles as ferramentas necessárias para que eles possam então realizar a grande obra de Deus de pregar o evangelho a toda criatura. O povo cristão é conhecido por sua generosidade e grande compaixão. Por isso temos naturalmente a disponibilidade de dar assistência aos necessitados. Então, nesses 20 anos que Deus tem me chamado e tem me colocado dentro da obra, realizando a obra do Senhor, eu me alegro muito, irmãos, em ver o quanto a igreja de Deus, o quanto os servos do Senhor são verdadeiramente cooperadores, são generosos, gostam de participar. Isso alegra o meu coração, porque muitas são as vezes
que nós observamos pessoas que não têm muito amor pela obra, não cooperam, não participam, não querem se envolver muito com a obra de Deus. Mas na grande maioria, as pessoas sim têm esse desejo de ajudar aqueles que necessitam. Então, a maior missão do povo cristão é a cooperação na obra de Deus, onde recebemos do Senhor o privilégio de participar da expansão do reino de Deus. Então, cooperar com a obra de Deus é participar desta obra de forma efetiva, de forma direta. Direto no sentido de que mesmo que eu não vá aos campos distantes, eu coopero com aquele que está lá no campo distante. Então essa é a visão. Então assim nós precisamos desenvolver mais e mais esta cooperação. Então vejamos esta noite a importante missão de cooperar. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, verso de 3 a 11. Filipenses, capítulo 1, versículo de 3 a 11. Amém? Todos encontraram? Diz assim então a palavra de Deus: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. Também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, graças te damos por mais uma oportunidade que temos de poder reunidos aqui te adorar, poder, Senhor, expressar sincera a devoção diante do teu altar, poder, Senhor, participar de tua obra com nossas ofertas e dízimos, e queremos também, Senhor, agradecer-te por cada um que aqui chegou, que a palavra hoje anunciada, ela venha, Senhor, ao encontro de nossos corações, transformando nossas vidas e nos dando uma disposição maior para te servir. Eu te peço, ó Pai, se nesta noite, dentre nós, alguém que precise de salvação, que o Senhor estenda da tua graça, do teu favor e o teu Santo Espírito possa convencer tal pessoa do pecado, da justiça e do juízo, fazendo então, ó Pai, com que ela confesse o teu nome como único e suficiente Salvador. Assim eu te oro, agradeço e peço, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. A carta escrita aos Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo foi um dos maiores missionários digamos assim, da era cristã, né? Um dos maiores pregadores do Evangelho, um dos que mais iniciou igrejas, pelo menos as igrejas que nós conhecemos aqui do Novo Testamento, a grande maioria delas foi então fundada por Paulo, e Filipenses não é diferente. Essa foi uma igreja fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Então essa igreja, ela desde o início, ela teve uma intenção de fazer parte desta obra,
de cooperar com Paulo para que ele pudesse viajar e atingir outras cidades, levando a pregação do Evangelho. Então Paulo ele tinha um carinho muito grande por essa cidade, por esta igreja que se localizava nessa cidade, e o papel aqui desta igreja ela foi fundamental para o desenvolvimento de Paulo na pregação do Evangelho e na expansão do reino de Deus. Então, nós vamos observar aqui essa noite o quanto Paulo se importava com esta igreja e o quanto essa igreja se importava com Paulo. Então, aqui nós temos um relacionamento muito próximo da igreja com o missionário. E como a igreja, então, ela tinha uma visão, como ela cooperava com este missionário. Então, a carta escrita por Paulo aos Filipenses tem uma palavra de ordem, que é alegrai-vos. Essa carta é conhecida como a carta da alegria. Com essa expressão, Paulo nos mostra a importância da cooperação. Então, aquela igreja, irmãos, a igreja de Filipe, ela tinha uma alegria em poder participar da obra. Desde o início eles tiveram esse desejo e passaram a participar e não deixaram Paulo na mão. Quando ele mais precisou, eles chegaram juntos, estavam presentes e cooperaram para que nada lhe faltasse. Sendo assim, nós podemos observar aqui nesta carta, nesse texto que nós lemos, que a missão de cooperar, ela é importante porque, primeiramente, alegra o coração do missionário. Vamos lá, repetindo, a missão de cooperar é importante porque alegra o coração do missionário. E qual é a importância de um missionário ter um coração alegre? Imagina, irmãos, se coloca agora, vamos fazer uma viagem aqui, só na sua mente, né? Vamos fazer uma viagem. Imagine só que Deus te chama a ir a uma outra cidade, onde você não conhece ninguém, onde lá você não tem nenhum familiar, onde lá todas as pessoas são estranhas para ti. Além do mais, o que você tem para falar para elas, pode ser que elas te agridam, pode ser que elas te mandem te prender, pode ser que muitas coisas aconteçam. E essa pessoa vai então para aquele lugar, tendo uma esperança que ele não está só. Agora imaginemos, não estar só, não é só no âmbito ou no contexto de acreditar que Deus está conosco, mas é na ideia de que os irmãos, a igreja, não vai me deixar só. É como que um missionário ele estivesse descendo em um poço muito profundo para resgatar aqueles que estão lá no lamaçal. E a igreja é que está segurando a corda para que ele possa descer nesse poço para resgatar aqueles que estão lá no fundo desse poço. E é justamente esse é o panorama de quando o missionário sai para o campo, esperando então o apoio, a cooperação das igrejas. E nós então, igreja que somos, precisamos estar então interligados com o missionário. Então, qual é a alegria do missionário? É importante ele estar alegre para fazer a obra? Com certeza. Imagina alguém que vai fazer algum serviço chorando, depressivo, triste. Logo ele vai desistir daquilo. Mas se ele está contente, alegre, ele vê o apoio, ele vê a participação das igrejas, ele vê que os irmãos realmente amam essa obra, ele se empolga cada vez mais em continuar realizando a obra do Senhor. Então, aqui no verso 3 a 6, Paulo relata então essa alegria, e ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo.
Irmãos, é interessante, muito interessante o relacionamento de Paulo com Filipenses. Paulo e Silas, em uma das viagens missionárias que eles passaram por Filipe, eles pregaram o evangelho a uma moça que fazia adivinhações na cidade. Essa moça estava possessa de um demônio, e ela então era usada por algumas pessoas que faziam perguntas a essa moça endemoniada, e o demônio então dava previsões do futuro, previsões. E então, quando Paulo e Silas viram esta moça, pregaram o evangelho para ela, e ela então expeliram o demônio, ela se converteu. E o que acontece é que os homens que ganhavam dinheiro às custas desta moça se rebelaram contra Silas e Paulo, levaram eles presos, e eles então ainda foram chicoteados, açoitados, ficaram presos. E durante a madrugada houve um tremor de terra, Deus moveu a terra e as prisões se abriram, os cárceres se abriram, e eles então continuaram no mesmo lugar. Quando o carcereiro percebeu que ali estava os cárceres todos abertos, ele puxou da espada para tirar a vida, porque ele imaginou: eu perdi todos os presos, eu vou morrer por causa disso. E aí então Paulo e Silas disseram: não faça isso, nós estamos aqui. E eles então saíram daquele local, junto com o carcereiro, pregaram o evangelho para o carcereiro levou eles para casa, eles pregaram o evangelho para a família do carcereiro, e toda a sua família, tanto o carcereiro quanto a sua família, se converteram ao Senhor. Agora veja bem, qual é o carinho que eles tinham por essa cidade? Era uma cidade muito carente, era uma cidade dominada por Roma, era uma cidade que preservava muito a cultura romana. Então a língua oficial dessa cidade era o latim, para vocês terem ideia. Então, diante desta situação, Paulo tinha ali um carinho, um intenso, maior por esta cidade, por conta da carência. Isso é muito interessante, irmãos, como a gente desperta um amor justamente por aqueles que necessitam. É muito fácil pregar o evangelho para quem quer receber, né? Você chega num lugar, numa cidade, onde as pessoas todas são muito bem receptivas, tudo que você fala eles ficam felizes, recebem com alegria. Mas imagina chegar numa cidade onde você pode ser expulso, preso, chicoteado, e ainda você desejar estar nessa cidade, se alegrar em ter a oportunidade de pregar o evangelho a essas pessoas. Era justamente assim que Paulo se via. E ele então, quando no verso 3 ele diz que deu graças a Deus, quer dizer que ele se alegrava em Deus, ele glorificava o nome de Deus, pela oportunidade que ele teve de pregar o evangelho àqueles irmãos, e através daqueles irmãos, muitos outros estavam sendo abençoados. Ele diz que fazia contínuas orações, e ele usa a palavra aqui, súplica, que é a ideia aqui de uma oração fervorosa, aquelas orações que nós fazemos de joelho, aquelas orações que nós muitas vezes choramos enquanto estamos orando, de tão intenso que é esse pedido. Então ele fazia súplica, mas as suas súplicas ele fazia sempre com alegria, essa satisfação de ter a comunhão com aqueles irmãos. Além disso, é dito também que a alegria dele vinha justamente por conta, verso 5, da cooperação que estes irmãos tinham no evangelho. Agora, que tipo de cooperação era essa? Na grande maioria era financeira. Mas quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava preso em Roma, e justamente esta igreja manda uma equipe lá para entrar em contato com Paulo, levando uma oferta para Paulo. A prisão dele era domiciliar, Paulo estava em uma casa e ele precisava se manter, e eles enviam também uma pessoa que iria ajudar Paulo no que ele necessitasse. Essa pessoa se chama Epafrodito. Então ele foi enviado juntamente com a oferta, e esse irmão iria ficar lá durante um tempo para ajudar Paulo, enquanto ele estava esperando o julgamento. Epafrodito, enquanto estava lá, ajudou Paulo, mas ele adoeceu, e Paulo então
pede que ele volte para Filipenses, e nesse retorno de Epafrodito, ele escreve então essa carta. Então a cooperação aqui não era só financeira, mas também pessoal, uma cooperação direta, participação com mão de obra. Então essa visão que a igreja tinha da obra de Deus e como eles gostavam de participar desta obra. Um testemunho que o próprio Paulo deu, tanto desta igreja de Filipos, quanto de mais duas igrejas que faziam parte das igrejas da Macedônia, encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 8. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 8. Segundo Coríntios capítulo 8, verso de 1 a 5, diz assim: também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muitas provas de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo a graça de participarem da assistência dos santos. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Irmãos, as igrejas da Macedônia eram um grupo de igrejas que ficavam então nessa região. Era Filipo, Bereia, eu não vou lembrar agora a outra, mas eram 3 igrejas que compunham as igrejas da Macedônia. E aqui neste contexto, Paulo então apresenta a igreja de Corinto, que era uma igreja grande, que se achava muito importante. Está dizendo para essa igreja justamente o seguinte: olha, não é a quantidade que a gente oferta, mas a disposição e o desejo de participar. Lembra que Jesus Cristo, ele elogiou uma senhora que deu uma oferta no templo, e ele disse: olha, essa mulher, ela deu mais do que todos. E aí os discípulos disseram: mas Senhor, ela só deu algumas moedas. Mas Jesus disse: ela deu tudo o que tinha. Essas igrejas da Macedônia, elas eram muito carentes, tinham muita necessidade, haviam muitas pessoas carentes nesta igreja. No entanto, eles rogaram, aqui no verso 4 diz que eles, pedindo com muito rogo, participarem da assistência dos santos. Eles pediram ao apóstolo que eles pudessem participar de uma ajuda financeira que seria enviada à igreja em Jerusalém. Então, um grupo de irmãos pobres, carentes, ainda assim tinham coração pela obra de Deus, tinham um desejo intenso de participar da obra do Senhor. E sabe, irmãos, isso é uma grande lição para nós, porque muitas vezes nós nos menosprezamos, dizemos: nós somos uma igreja pequena, estamos no interior, nem todo mundo trabalha, nós não temos condições de ajudar. Eu estive à frente de uma obra missionária, implantando uma igreja lá em Fortaleza, e eu lembro, irmãos, que um cidadão, era um senhor de idade, ele já tinha os seus 65 anos, e ele me ajudava financeiramente na construção deste templo que eu estava erguendo lá em Fortaleza. E este irmão, ele fez o seguinte: ele já era aposentado, e ele conseguiu um emprego de vigia, de vigilante, já com 65 anos. Ele disse: pastor, eu não durmo mesmo, eu passo a noite quase toda acordado, vou dormir lá para as 4 horas da manhã. Arranjei um emprego de vigilante, e aí o dinheiro que eu vou ganhar lá de vigilante, eu vou dar para o senhor empregar nessa obra de construção. Irmãos, aquilo, assim,
a disposição, o interesse daquele homem em cooperar, em ajudar, eu achei maravilhoso. Eu disse: irmão, se for lhe prejudicar, se for trazer algum problema para o senhor, para a sua família, não faça. Ele disse: não, pastor, de forma alguma. Eu faço isso aqui com amor, é o desejo que eu tenho. Eu queria ter mais, eu queria poder trabalhar mais, mas na minha idade, nas minhas condições financeiras, eu não posso cooperar mais, mas isso eu vou fazer pela obra de Deus. E nós passamos 1 ano construindo essa igreja, e aquele homem passou 1 ano cooperando com a construção daquele templo, e louvado seja Deus por isso. E ele então, quando terminou a construção do templo, ele agradeceu a oportunidade de poder ajudar, e aí deixou o trabalho lá, aí voltou às suas atividades de aposentado, né? Mas sempre orando, participando, visitando. Hoje ele está num outro trabalho, começando uma nova igreja, e eu louvo a Deus por isso, como Deus tem usado. Talvez hoje ele já está aí com seus 75 anos, mas ainda na ativa, participando. Já se passaram 10 anos. Nesse último final de semana agora de janeiro, eu estarei pregando nessa congregação, aniversário de 10 anos do início do trabalho. Então aqui era justamente a ideia de como essas igrejas da Macedônia participavam da obra, e o quanto alegrava o coração do missionário saber que tinha um grupo de irmãos que não deixava o missionário sozinho, que não deixava ele passar necessidades. Eles estavam juntos em todo o tempo. Além disso, a missão de cooperar, ela é importante porque ela amortece a dor e o sofrimento do missionário. Irmãos, não é fácil a vida missionária. Porque um pastor, por exemplo, ele é contratado por uma igreja, ele tem um salário fixo, ele tem às vezes algumas ajudas extras, como férias, décimo, INSS. No entanto, o missionário não tem isso. Uma igreja ajuda com R$100, outra igreja com 50, outra igreja com seja quanto for. E aí aquela soma das ajudas dessas igrejas é que ele tenta atingir um piso salarial, que chega em torno aí de 2 salários mínimos ou até 3, dependendo da região onde ele está, dependendo da divulgação que ele faz. E é interessante, irmãos, porque independente da região que este homem for, ele sempre passará por algum tipo de sofrimento. Se não for financeiro, é questão de saúde. Se não for questão de saúde, é a dificuldade do ministério em si, que não é fácil. Há regiões muito difíceis de ser pregado o evangelho. Às vezes passa 10 anos, eu conheço um missionário que está 10 anos em um campo missionário e apenas 4 pessoas se converteram. Em 10 anos, imagina, irmão. Eu confesso a vocês, eu sou um pouco ansioso assim. E eu num campo desse eu já tinha desistido muito rápido. Porque eu não via ali a mão de Deus. Mas aquele homem, ele sente no coração que Deus o colocou ali, e ele sente no coração que ele deve continuar aquela obra. E eu louvo a Deus por isso. Então entendo que há os sofrimentos. Então Deus, ele dá a cruz para cada um de nós carregarmos. E cada um tem a sua cruz. E Deus sabe o peso que nós conseguimos carregar. E ele dá então proporcionalmente, de acordo com a sua capacidade. Então, o nosso papel como igreja é tentar amortecer o sofrimento que o missionário possa passar no campo, seja em vários âmbitos. Então é importante que a gente fique em contato com o missionário, saber como ele está, como está a família, diante dessa pandemia, como foi os recursos dele, se caíram, se aumentaram suas despesas, se a família adoeceu. É interessante e importante que a igreja esteja em contato direto com o missionário, tendo então esse conhecimento. Do verso 7 ao verso 8, aqui de Filipenses 1, diz assim: aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas,
seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. Então aqui Paulo afirma que ele estava passando um sofrimento. Qual era o sofrimento? Ele estava preso em uma residência, e essa prisão era um pouco interessante, porque ele era aprisionado, era em casa, mas ele tinha uma algema, e ele ficava algemado com um soldado da guarda pretoriana. O que é isso? Era um soldado que trabalhava diretamente lá no castelo, junto com o imperador. Então, os soldados eram enviados de lá e ficavam algemados com ele. E ele tinha a oportunidade de pregar o evangelho para esses homens, que talvez ele nunca conseguisse entrar lá no castelo para pregar o evangelho lá dentro, mas Deus providenciou essa prisão, fez com que o governador enviassem a estes homens e ficassem algemados com ele durante o dia, faziam um revezamento, talvez de 6 em 6 horas, mudava o soldado, e ele estava ali pregando o evangelho para estes homens. E ele diz, mesmo preso, mesmo algemado, eu me alegro porque eu sei que vocês estão comigo. Eles tinham enviado Epafrodito, que estava lá para ajudar. Eu me alegro porque eu sei que não estou só. Eu me alegro porque, mesmo em dor, em dificuldade, Deus tem providenciado tudo o que eu preciso. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Saber que nós podemos ser um vaso usado por Deus. Saber que nós podemos ser um instrumento do Senhor para ajudar outras pessoas, para amortecer a dor de alguém que está sofrendo no ministério. Então é nosso papel olhar pelos missionários, orar pelos missionários, visitá-los quando for possível, ter contato com eles. Isso é muito bom. Esta igreja tem o privilégio, de ter passado por aqui 2 missionários. Na verdade, temos 2 missionários no campo que eles tiveram aqui nesta igreja, foram membros desta igreja. A missionária Daniele, junto com o pastor Cleis, e a missionária Rafaela. Então temos esses 3, na verdade. Na verdade, só a Daniele e a Rafaela que era daqui. O Cleis era de Itaroacá, lá no Acre. Então, estes missionários que fizeram parte desta igreja, hoje estão lá no campo missionário, e essa igreja participa do seu sustento. É pouco, a gente poderia nos esforçar para ofertar mais, mas entendemos que aquilo que nós podemos fazer, devemos fazer e participar desta obra, tentando então de todas as formas amortecer qualquer tipo de sofrimento que ele irá passar. Então este contato, nós recebemos informações dos missionários, e é importante que a gente também entre em contato com eles. Essa semana a missionária Rafaela mandou o seu relatório. Quantos leram o relatório da Rafaela? Não precisa dizer, mas se você não leu ainda, leia o relatório dela, entre em contato com ela. Ela está no grupo da igreja, você tem o WhatsApp dela, você pode falar direto com ela. Então isso é maravilhoso, irmão, motivar, animar, irmão, estamos orando, essa noite oramos por você, e aí está nesse contato, isso fortalece ainda mais o ministério. Em Romanos capítulo 16, verso 3 e 4, nós temos Paulo testemunhando de um casal que tinha muito amor pela obra missionária e tinha cooperado bastante com Paulo durante o seu ministério. Então Romanos 16, 3 e 4 diz: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então Priscila e Áquila, eles tiveram uma influência muito forte também no ministério de Paulo, ajudando ele na implantação de novas igrejas e também no sustento, na cooperação financeira.
Então Paulo aqui está agradecendo em oração a cooperação destes irmãos, que certamente em determinado momento, por apoiar Paulo, eles foram sujeitos até a morte. E aí eu fico me perguntando, irmãos, até que ponto nós estamos dispostos e prontos a ofertar a nossa vida no reino de Deus, a colocar a nossa vida à disposição do Senhor? Eu confesso que em muitas situações nós estamos de uma forma muito conveniente. É muito fácil ser crente numa igreja que tem toda uma estrutura. Agora imagina só você ir para uma cidade e começar um trabalho numa garagem, sem recursos, sem muitos recursos, tendo todo tipo de dificuldade. Mas é assim que Deus tem começado muitas igrejas, e esta foi uma das que começaram em uma garagem. Então assim Deus tem trabalhado e tem edificado muitos e muitos trabalhos. Mas entendemos, irmãos, que por nosso papel, é nossa responsabilidade, então, amortecer o sofrimento do missionário, saber o que ele está passando, se importar com a vida dele, para que a gente possa então cooperar de uma forma mais intensa, de uma forma mais efetiva e de uma forma mais direta, porque às vezes a gente acha que já está ajudando demais. Por exemplo, a oferta que nós ofertamos aos nossos missionários, já fazemos muito, podemos fazer mais, quanto mais melhor. Então sabemos que eles necessitam, e é necessário então que nós nos façamos presentes na cooperação com o Evangelho. E por fim, a missão de cooperação, ela é importante porque aprova o crescimento da obra de Deus. Quando nós apoiamos um missionário, nós estamos aprovando aquela obra, que aquela obra é de Deus. Quando o missionário ele sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que Deus mostra a ele, devemos então entender que Deus está com aquela pessoa, que Deus está movendo o coração daquela pessoa a esta obra, e é nosso papel então de estar cooperando e participando diretamente. Do verso 9 a 11, aqui de Filipenses 1, diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Em outras palavras, o que Paulo diz aqui neste momento é que a oração dele é que cada irmão se empenhasse mais, se envolvesse mais, tivesse mais amor pela obra. E quanto mais amor pela obra, a gente aprova essa obra, a gente reconhece o valor dela, a gente está dando a ela o respaldo, o interesse que ela merece. Temos um missionário em Ibituitinga. Esse missionário está há mais ou menos 2, 3 anos nesse trabalho. Essa igreja já ofertou a esse missionário. Ele está implantando uma igreja, começando e construindo um prédio, e ele está com muitos desafios. E eu tenho me alegrado muito em ver quantas igrejas têm cooperado com ele, quanto o trabalho está avançando tão rapidamente. Da mesma sorte, nós temos um missionário em Sobral, chamado Pedro. Na verdade, ele era de Sobral, agora está em Itapipoca. Obrigado, meu irmão. Está em Itapipoca, começando um trabalho. Irmãos, ele está mais ou menos 2 anos lá, chegando aos 3 talvez. E ele já tem 30 pessoas convertidas. Eles ganharam um terreno, precisam construir. Então, a gente vê que a obra ela é contínua, vez por outra está aí um missionário necessitando, e nós precisamos aprovar estas obras. É um homem de Deus que já fundou 3 trabalhos e agora está no 4º. Ele precisa continuar na obra, é um homem já de idade,
que precisa também ter um cuidado com a sua própria saúde, com a sua família, com a esposa. Então a gente tem que ter toda essa visão da obra do Senhor. E veja, irmãos, que para que isso seja contínuo, para que isso seja levado adiante, é preciso uma aprovação, é preciso a gente reconhecer e aí valorizar. Uma vez que aprovamos, reconhecemos, valorizamos e investimos. Só assim Deus é exaltado através da vida destes homens. Aqui no verso 10 diz: para que aprovardes as coisas excelentes. Que coisas excelentes são essas que precisavam de aprovação? Era a obra que ele estava realizando, o trabalho que ele precisava cumprir. Mesmo preso, ele estava pregando o evangelho. Ele diz em outros momentos aqui na carta que eu estou preso, mas o evangelho não, eu continuo pregando esse evangelho. Além disso, essa obra ela é excelente, e os sinceros empenhos, os sinceros investimentos que nós fazemos nesta obra, ela tem um intuito, e o intuito é justamente a frutificação. Quando nós investimos na obra, investimos no missionário, investimos em um campo missionário, logo nós vamos ver os frutos. São as almas sendo salvas, são as construções que são realizadas, e aí a gente vai vendo que tudo que a gente investiu, Deus multiplicou e fortaleceu a obra dele. Em 1 Coríntios 3:9, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Então aqui em 1 Coríntios, Paulo usa as figuras interessantes. Primeira figura da lavoura. A lavoura, alguém que planta, o que é que ele espera daquela plantação? Colher frutos, né? Então nós somos lavoura de Deus. Então Deus tem plantado através de nós a sua palavra. Nós já somos frutos de Deus. E qual é o nosso papel? É que nós também frutifiquemos, possamos gerar outras vidas através de nós, a salvação de almas. Além disso, ele diz que nós também somos edifício de Deus. Isso quer dizer que estamos sendo edificados. E um edifício ele se estende, né? Vai até o alto. Então a ideia aqui é que a nossa cooperação faz com que a obra de Deus se expanda. Imagina, irmãos, que a primeira vez o evangelho foi pregado lá em Jerusalém, e esse evangelho em Jerusalém chegar até nós aqui no Brasil, em Aracati. É um trabalho maravilhoso, mas é um trabalho de formiguinha, cada um fazendo a sua parte, juntando forças, cooperando, frutificando, e então esse evangelho chegou até nós. E ele vai parar por aqui? Nós vamos deixar o evangelho cessar ou vamos dar continuidade? Então nosso papel é dar continuidade a esse evangelho. No livro de Atos, capítulo 2, abra aí por favor. Vocês vão observar como uma igreja unida, uma igreja que trabalha missões, como ela frutifica. Atos capítulo 2, verso 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a igreja primitiva, essa igreja que se iniciou em Jerusalém, temos então um testemunho desta igreja, que era uma igreja que crescia porque estava junta, crescia porque estava unida, crescia porque eles cooperavam uns com os outros. Se alguém tinha necessidade, eles vendiam suas propriedades e bens e dividiam em partes iguais, para que todos tivessem suas necessidades supridas, e assim era feito. Então imagina só, esse final de ano, cada um de nós se preocupou em comprar uma roupa nova para nós, um sapato novo, mas será que alguém se preocupou
se um missionário, seja qual for, ele tinha uma roupa nova para passar o ano, um sapato novo? Será que algum de nós teve essa preocupação? Então essa é a ideia da aprovação. Quando eu aprovo uma obra, eu invisto nela, eu estou presente, eu me preocupo, eu me importo, eu quero ajudar, então eu estou constantemente ligado, e com isso haverá um crescimento, porque o investimento feito, ele prospera, ele se multiplica. Assim é a igreja que verdadeiramente ama o Senhor. Concluindo então, meus amados irmãos, vamos somar nossas forças na expansão do reino de Deus, cooperando para o crescimento desta obra bendita, contribuindo generosamente com nossos dons, talentos e recursos, para que o nome de Deus seja glorificado através de nós. Eu coopero porque eu amo esta obra. Hebreus 13:16. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem, a mútua cooperação, pois é deste sacrifício que Deus muito se alegra. O sacrifício que nós fazemos pela obra de Deus traz alegria não só ao missionário, mas ao coração do Senhor. Eu espero que cada um de nós tenha um desejo intenso de alegrar a Deus.